Você está ouvindo a Rádio Esther, uma comunidade de estrelas apaixonadas por histórias. Siga a gente nas redes sociais, @maester. Eu sou Esther Rox, autora de Conectados pelas Estrelas, e vou fazer a leitura desse livro para vocês hoje. Preparados para se apaixonar por esses personagens? Então vamos lá. Capítulo 8 – Choque de Realidade. Minseok ainda desfrutava de suas primeiras horas de liberdade. Era uma sensação tão única que ele se sentia nas nuvens. Ele chegou em casa e pôde tomar um banho delicioso, com todos os seus produtos favoritos. Ele simplesmente estava feliz e todo aquele sentimento arrebatou seu corpo no mesmo instante em que vira Lina. Não era uma felicidade superficial, era como se cada pequena célula de seu corpo estivesse feliz. Uma felicidade intensa e generalizada, uma sensação de paz. Ele se lembrou na mesma hora do que Harin havia dito para ele. Era como se ele se identificasse pela fala do amigo, só que do modo reverso. Vendo Lina depois de tanto tempo, ficou claro para ele que o que ele sentia por ela era algo a mais do que apenas amizade. Isso, ao invés de assustá-lo, deixou animado e corajoso para se declarar a ela o mais rápido possível. Como a gerente teve que sair de repente da cerimônia, eles combinaram de jantar por volta das 8 horas no restaurante preferido de Minseok. Ele estava ansioso para vê-la novamente, mas também para comer a lagosta grelhada com batatas douradas que eram de seus pratos preferidos. O idol passou o dia em sua casa como se estivesse em um spa. Fez várias máscaras faciais, aplicou cremes e fez massagens. Descansou o máximo que pôde. Ele aproveitou as primeiras horas de liberdade da melhor forma possível com videogames. Jogou por quase 2 horas seguidas. Ele mal se lembrava do quão bom ele era nesse tipo de jogo e do quanto ele amava se divertir daquela forma. A versão que acabara de jogar era o último lançamento do seu jogo preferido e era um presente de Lina. Não existia ninguém que o conhecesse melhor do que ela. Ele sentiu que nada parecia mudar entre eles, mesmo com tanto tempo afastados. A gerente se preocupava tanto com ele que tinha providenciado um verdadeiro kit de boas-vindas, abastecendo a casa do cantor com todas as suas coisas favoritas. Quando deu a hora combinada, Minseok já estava com tudo preparado. Ele havia comprado um anel maravilhoso e estava determinado a confessar a ela sobre seus sentimentos. Eles reservaram uma sala privada no restaurante para que jantassem sem que ninguém os incomodasse, assim como Minseok tinha que fazer sempre. Minseok não só parecia um príncipe, como parecia o homem mais lindo de todos que já existiram. Mesmo com o cabelo ainda bem curto, ele estava tão elegante em suas roupas habituais que emanava novamente sua aura de uma superestrela. Usava uma camisa de gola alta, marrom, e um sobretudo preto. Seu rosto e seu sorriso brilhavam tanto que poderiam fornecer energia para uma cidade inteira. Ele estava mais do que deslumbrante, estava radiante. Ele estava tão bonito e charmoso exibindo suas covinhas enquanto sorria para recepcionar a chegada de Lina que o coração da garota quase chegou a parar de bater. Seu olhar a entregou por completo de que ela estava maravilhada com ele. Desde que Lina o encontrou pela primeira vez, até aquele momento, não houve um único segundo que ela não o tivesse achado o homem mais bonito do mundo. Mesmo quando ele estava com o cabelo totalmente raspado, ela pensara que nunca alguém tinha ficado mais bonito do que ele. O fato dela o achar extremamente bonito era algo que ela nunca iria negar, mesmo depois que percebera que seus sentimentos por ele eram verdadeiros, mas não românticos. Sua beleza era indiscutível e isso era um assunto à parte dos demais. Como um cavalheiro, ele se levantou e puxou a cadeira para que ela se sentasse. Ele também estava encantado pela beleza da gerente e estava a ponto de precisar de um babador. "Você está magnífica, Lina", disse Minseok, acomodando-se de volta em seu lugar. Eles pediram o cardápio, escolheram os pratos e continuaram se entreolhando por um tempo. Pigarreou, ajeitando o tom de sua voz para a versão mais suave e envolvente que ele conseguia fazer. "Já tem um tempo que eu quero te dizer algo. Desde que eu entrei no exército, isso veio se tornando cada vez mais evidente para mim." "Eu sei, Minseok", disse Lina, atropelando a fala do idol como se estivesse determinada a impedi-lo de concluir sua fala. "Você já disse que sentiu minha falta. É engraçado admitir, mas eu também senti a sua, pode ficar tranquilo." Ela riu amigavelmente. "Verdade?" perguntou animada. "Que bom então, isso facilita um pouco mais as coisas para mim." A garota tentou interrompê-lo novamente, mas ele continuou falando. "Vou ser bem sincero com você. É a primeira vez que estou fazendo isso com alguém e estou bem nervoso. Mas não há mais dúvidas. Em um primeiro momento eu te via como minha melhor amiga. E hoje vejo que além de minha melhor amiga, estou completamente apaixonado por você.
Foi muito difícil passar esse tempo todo sem te ver e sem poder falar com você. Com isso eu percebi que eu quero você ao meu lado sempre. Eu preciso de você na minha vida. Ele fez uma breve pausa e encarou os olhos dela com afinco. Você me daria a honra de ser minha namorada? As pernas de Lina automaticamente se bambearam e seus batimentos dispararam. Um maravilhoso anel havia sido colocado bem diante dela para tornar aquele pedido de namoro ainda mais arrebatador. Além de que, é claro, não era só ele que estava absolutamente matador de tão bonito. A sala do restaurante estava coberta com flores cor-de-rosa e parecia ter sido retirada diretamente de um sonho ou de uma pintura. Lina estava ficando corada e sem graça, ao se dar conta do que estava acontecendo. Era óbvio que ela já sabia que ele gostava dela, depois de tê-lo ouvido dizer isso diariamente no último 1 ano e meio. Já estava cansada de ouvi-lo reclamar de tanto que sentia de saudades dela. Também sabia de cor e salteado o que ele escrevera em todas aquelas mensagens que ela fingia ignorar. Aparentemente, ela parecia surpresa com a declaração, mas nada daquilo era novidade. Mesmo assim, era como se, apesar de já saber sobre os sentimentos dele, até aquele momento ela não acreditasse que ele realmente se sentia daquela forma em relação a ela. Lina tinha levado tanto tempo para finalmente conseguir entender o como se sentia em relação a ele e descobrir que queria que eles mantivessem apenas uma sincera e verdadeira amizade para ouvir de sua própria boca que ele estava apaixonado? Isso não poderia ser. Não tinha sentido nenhum. Misaki, me desculpa, respondeu ela timidamente. Nunca imaginei que se sentisse dessa forma. E eu tenho uma confissão a fazer. O idol ficou paralisado de tanta ansiedade. Ele não se preparara tão bem para ser rejeitado. Antes dela responder a sua pergunta lhe pedindo desculpas, parecia que seu plano não tinha erros. Onde será que ele errara? Estava sendo bem desafiador lidar com a situação que estava se desenrolando, já que era completamente diferente daquilo que ele havia planejado. Será que ela tem um namorado? Ele pensava angustiado, se arrependendo de não ter procurado saber antes de abrir a boca. Você sabia que eu fui a primeira fã oficial a fazer parte do seu fandom desde seu debut? Disse docemente. Desde aquele dia, os meus sentimentos em relação a você são os da mais sincera amizade. Você me ajudou a superar muitas situações ruins e se tornou uma grande fonte de apoio para mim. Suas músicas me davam força. Elas sempre me fizeram me sentir viva e grata por existir no planeta ao mesmo tempo que você. Você sempre disse que nós, do SOX, somos suas melhores amigas, não foi? Sempre o vi dessa mesma forma desde o dia em que te conheci. E amo nosso relacionamento desse jeito. Misaki estava um pouco chateado, mas ao mesmo tempo ele ficara emocionado com as palavras que estava recebendo. Não tem muito tempo que descobri que o Sr. Park sempre soube que eu era sua fã. E esse foi um dos motivos que levou a querer me contratar tão rápido. Ele sempre soube do tamanho da minha admiração e do meu carinho por você, mesmo quando estávamos discutindo por causa daquela pasta. Ao mencionar a pasta, o semblante de Misaki se alterou levemente, exibindo sua vontade de comentar sobre isso com Lina. Mas não demorou muito a voltar a expor seu olhar de cachorro abandonado para ela. Ele literalmente não esperava por nada daquilo. Mesmo sendo um homem extremamente cobiçado, sua primeira declaração tinha sido um fracasso completo. Lina, eu entendo esse seu ponto, disse Misaki escolhendo as palavras cautelosamente. Eu sei que eu sempre digo isso para os meus fãs, que somos apenas amigos. E digo isso porque os amo verdadeiramente. Odeio a ideia de enganá-los querendo criar falsas ilusões em seus corações. Eu entendo que até hoje você nem se permitisse me ver de outra forma por causa disso. Mas eu me apaixonei perdidamente por você. Me dê pelo menos uma chance de te conquistar. Me deixe tentar entrar no seu coração, pediu o idol docemente. Seus olhos brilhavam de um jeito que com certeza dificultaria para que a garota conseguisse continuar a resistir a todo aquele charme. Me dê um tempo para tentar, e se eu não conseguir, eu prometo que vou lidar com todos esses sentimentos e vou apenas continuar sendo um bom amigo para você. Assim como Lina era multitalentosa, também existia uma lista extensa de habilidades nas quais ele era excelente. Uma delas era em fazer discursos comoventes. Era impossível não se derreter pelo menos um pouco com tanto charme e tanta habilidade de sedução. Claro que ela estava abalada com todo aquele depoimento. Ele jogava pesado. Aquela voz, aquele olhar e aquelas palavras. Ela estava diante de um sedutor natural. Ele fazia aquilo sem ao menos perceber, era apenas o seu jeito de ser. Lina virou a taça servida com vinho tinto de uma só vez e não conseguiu dizer mais nenhuma palavra sobre isso.
Ele percebera que ela continuava com as bochechas mais coradas do que o usual e já esboçava um leve sorriso de vitória em seu rosto. Tudo bem, você não precisa me responder agora. É até melhor que você pense com calma e se prepare, disse ele, colocando seu sorriso mais irresistível à mostra. Até o final dessa noite eu serei apenas o seu melhor amigo. A partir de amanhã eu estarei em campanha para me tornar o seu namorado. Misok lançou uma piscadela perigosa e decidiu mudar o assunto da conversa. Aproveitando que você comentou sobre a pasta, durante meu tempo livre no exército, eu andei pensando muito sobre aquele enigma e talvez tenha descoberto algo. Recebi a ajuda de um amigo, que inclusive depois eu adoraria te apresentar para ele, o Harim. Acho que vocês têm muito em comum, então com certeza irão se dar muito bem. Ah, claro, disse Lina um pouco constrangida. Seria ótimo conhecê-lo. Sobre a pasta, há algo que eu tenho que te contar. Mas eu não acho que esse seja o momento mais apropriado para isso. Que tal a gente terminar o jantar, sairmos para dar uma volta no Rio Han e amanhã a gente retoma esse assunto? Misok achou a proposta excelente, mas estranhou o motivo dela não querer falar sobre a pasta ali. Não lhe parecia ter nada demais comentar sobre o que ela tinha descoberto, mas pensou que talvez ela estivesse com medo que alguém do restaurante ouvisse. Toda a equipe do restaurante do chefe Teuk é de extrema confiança. Se for por isso, você pode ficar tranquila, disse Misok, tentando insistir para que ela lhe contasse o que ele ainda não sabia sobre a pasta. Afinal, ele também queria compartilhar suas descobertas com ela. Eu nem me arriscaria de expor meus sentimentos aqui se não tivesse certeza sobre isso. Lina abaixou o olhar e ele percebera que algo estava errado. Me desculpe por retomar o assunto sobre meus sentimentos. Vamos fazer como você sugeriu então. Mas vamos adicionar um sorvete de baunilha e chocolate nessa caminhada do Rio Han, pode ser? Estou louco para tomar um sorvete. Misok deixou Lina em casa. A noite chegara ao fim, e depois de um dia completamente perfeito e encantador, ele se sentia ainda mais feliz do que antes. Mesmo tendo sido oficialmente dispensado, ele estava confiante de que em breve ele conseguiria mudar os sentimentos dela, e que eles começariam a namorar.